Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui presentes. É uma honra para mim poder mediar essa mesa com esses dois professores, essas duas sumidades da teologia. Professor, pode passar aqui. Vou só me apresentar rapidinho, depois eu apresentar eles. Eu sou Ana Bezerra, sou uma das fundadoras do Projeto Agostinhas. Sou também doutora em Linguística e acabei de escrever um livro, um comentário literário sobre Cântico dos Cânticos. E agora vou falar aqui dos professores queridos, para a gente continuar aqui. O tema que a gente vai tratar hoje é sobre resgatar as memórias negras dos cristianismos no mundo. O professor Brian, ele é professor adjunto de História Antiga na Universidade Estadual de Feira de Santana. É pesquisador nas áreas de estudos bíblicos, judaísmo, cristianismo antigo, história cultural da Grécia Antiga e análise do discurso. Ele tem pós-doutorado pela Université de Paris, na Sorbonne, e pela Universidade Federal de Fluminense, além de doutorado em História Social, mestrados em Estudos Clássicos, História Social e Letras Clássicas. Além da carreira acadêmica, Kibuka é pastor batista, esposo de Edeni e pai de Aimee. Seu trabalho explora a interseção entre fé e história, trazendo reflexões sobre o cristianismo primitivo e pensamento clássico. O professor Alan Dwight Callahan é um acadêmico independente, escritor e comentador midiático. Ensinou línguas e literaturas bíblicas na Harvard Divinity School e serviu como capelão na Brown University e como teólogo em residência na Igreja Batista Metropolitana em Washington, D.C. Ele é autor de 3 livros e de mais de 40 artigos acadêmicos. E tem sido um colaborador de destaque em documentários do History Channel e no Discovery Channel. Então, vocês podem sentar. Vamos começar na ordem que eu falei. O professor Brian, então, respondendo a essa provocação sobre o cristianismo que muitas vezes nos foi ensinado como uma religião europeia. E será que é possível contar outra história, professor? Ok. Uma boa tarde a todas e todos. Eu penso que precisamos, antes de tudo, imaginar ou reimaginar as coisas que nós costumeiramente falamos, mas que, na verdade, são vazias de significado. Porque são coisas faladas sem muita reflexão. Eu ouso dizer para vocês que talvez nós ouçamos aqui muitas vezes a importância da ancestralidade. E essa mesa é uma mesa para discutir história. E a proposta inicial que se tem em mente é substituir uma historiografia ou uma memória europeia por uma memória africana. E isso pode ser visto como um projeto acadêmico, isso pode ser visto como um projeto de escuta da nossa ancestralidade por meio da nossa espiritualidade. O problema todo é que há coisas que a colonialidade faz conosco coisas que nós precisamos confrontar. E uma das coisas que a colonialidade faz é nos jogar em categorias que são categorias vazias, sem que nós percebamos. Nós nos apegamos a essas categorias, mas no dia a dia a gente vive outra coisa. E quando a gente fala de ancestralidade e se pergunta o que é ancestralidade, e as pessoas falam que é voltar e pensar nos nossos antepassados, basta que nós olhemos para o que nós cultivamos no dia a dia e nós vamos perceber que a ancestralidade é um tema muitas vezes vazio. E eu explico por quê. Porque ancestralidade ou memória precisa ser encarnado em um corpo concreto e real. Mas quando nós vamos para a nossa tradição poética, ou a nossa tradição midiática, a tradição midiática que de certa forma nos atravessa, tudo isso aponta para um presente eterno. Drummond de Andrade já dizia: o presente é grande, dele não nos afastemos, vamos juntos, vamos de mãos dadas. E por que o presente é um projeto da colonialidade?
Porque ao pensar no presente, a gente apaga a trajetória de resistência. E como é que nós presentificamos as coisas sem percebermos que estamos abrindo mão da nossa ancestralidade? Quando a gente é capaz de escolher as pessoas que nós vamos transformar em nossos ídolos presentes, as nossas referências presentes, quando nós somos capazes de enumerar as pessoas que nós acreditamos que têm vozes potentes, e damos nomes para essas pessoas, indicamos as histórias dessas pessoas, apontamos que é importante ouvir essas pessoas e reproduzimos esse personalismo, que é um personalismo que nos atravessa e nos arranca da memória, e paramos de ouvir, ou paramos de perceber que, na verdade, o lugar para onde devíamos apontar e as coisas que devíamos entender e compreender, elas muitas vezes não estão nesse jogo, que é um jogo midiático. Elas estão nas agentes do cuidado pastoral, que estão nas favelas, que estão nas periferias, as mulheres de coque, que fazem orações pelos seus filhos, muitos deles, depois de um tempo, cairão mortos nessas comunidades. Essas pessoas que falam de Deus sem saberem ler e escrever, porque são analfabetas. Essas pessoas que não têm condição de articular bem a língua portuguesa, mas sabem falar a língua do afeto. E o que está encravado nessas carnes, o que está encravado nesse corpo, é a resistência ancestral. Eles não têm muito lugar entre nós, mas eles têm a potência que nos leva para a memória. Eles não têm livros escritos com os nomes dos seus ancestrais, eles não sabem suas genealogias, mas eles sabem que o afeto que a sua avó tinha, que sua bisavó tinha, que o seu pai, sua mãe tinha, ele reproduz esse afeto de forma tal que esse afeto não é mais apenas sentimento, mas ele é resistência. Mas eu pergunto para vocês, que lugar essas pessoas têm aqui? Porque quem está falando sou eu, não são elas. E para falar de memória, talvez as pessoas queiram ouvir a minha capacidade de traduzir bem os vários volumes de história da África. Não obstante sejam importantes, esses volumes não traduzem o que faz as pessoas sobreviverem em situação de precariedade. Porque ancestralidade não é a capacidade de reconhecer que, por exemplo, minha terra é Uganda, meu pai é da África Oriental, é filho de um migrante que saiu da África Ocidental até a África Oriental por causa das guerras intermináveis. Mas a forma de aprender isso não é com essa história. A forma de aprender isso é olhar para o meu nome Kibuka. É olhar para o meu nome que vocês chamam Brian, mas meu nome não é Brian, meu nome é Brian, porque no inglês de Uganda é Brian e não Brian, como é potato, não é potato, porque eles se negam a falar a língua do colonizador. É pensar que meu nome não é Brian, porque Brian é o nome do meu bisavô, e nem é Gordon, porque Gordon é o nome do meu avô. O meu nome é Lutalo, porque Lutalo significa uma guerra que termina, porque quando meu pai chegou nessa terra, ameaçado de morte pelo Idi Amin Dada, ele encravou no meu nome a sua resistência. E Kibuka não é meu sobrenome, porque Kibuka não é o sobrenome da minha família, que é Serunkuma. Kibuka é o nome de um homem que defendia a tribo do meu pai, foi morto e virou um deus. O Deus protetor que agora está encravado no nome dos primogênitos que são filhos, dos primogênitos que são filhos dos primogênitos. Por onde nós vamos acessar nossa memória? Pela colonialidade dos manuais? Ou pela memória dos nossos nomes? Pela colonialidade do indivíduo que é um líder carismático personalista? Ou pela capacidade de quebrar esse desiderato posto sobre nós, fazendo ecoar aqui as vozes dos subalternos, dos marginalizados,
A começar por romper de que a melhor maneira de fazer é fazer em lugares acessíveis, bonitos e belos. Quando, na verdade, grande parte do que falaremos aqui precisa ser ouvido no Capão Redondo. Nós precisamos decidir se, quando alguém fala isso, esse alguém precisa ser punido e silenciado, ou se ele precisa ser ouvido, para que nós voltemos ao passado e nos lembremos que uma das conferências feitas como essa foi feita em Duque de Caxias. Eu estou dizendo isso para dizer que eu não posso mais falar, porque eu tenho a percepção de que não sei o que tenho que falar. Peço que vocês vão anotando perguntas, que depois a gente vai abrir. E agradeço, Brian, por essa fala inspiradora. Professor Alan, se o senhor puder começar a sua fala, conversar com a gente. Boa tarde, gente. Em primeiro lugar, gostaria de expressar, ou tentar expressar, a minha alegria enorme de ficar com vocês esta tarde. Sem dúvidas, como vocês podem saber agora, não sou pessoa daqui. Pior ainda, eu sou gringo. Pior mais ainda, sou gringo dos Estados Unidos. Apesar de tudo isso, estou aqui aproveitando esta oportunidade maravilhosa para mim, para falar brevemente com vocês sobre um pouquinho sobre a experiência dos afrodescendentes mais distantes da África. Os afrodescendentes dos Estados Unidos, bem diferente do que aqui no Brasil, que vocês ainda têm esta riqueza absolutamente deliciosa do sabor da África, na religião, na música, na comida espetacular. Muqueca não existe em qualquer outro lugar como aqui. Então, sou Salvador, sou viciado. Então, realmente não temos igual nos Estados Unidos. Várias curiosidades da história contribuem a este desenvolvimento peculiar. Aqui no Brasil, ouvi falar, chegou 45% de todas as pessoas sequestradas na África. Quase uma metade dos sequestrados chegaram a um país só, este país. Mais distante, o país mais distante é os Estados Unidos. E os traços, as tradições, as memórias
são bem mais precárias lá. E faz parte de uma cultura africana de uma certa forma, mas bem distante da origem. Vou contar brevemente uma experiência e depois vou fechar minha fala e a gente vai bater papo um pouquinho sobre todos esses assuntos e mais. Tenho um colega cubano que recentemente visitou os Estados Unidos. Coisa muito complicada. Apesar de todas as complicações absurdas, ele conseguiu visitar o meu país. E em Cuba ele tem santaria, ele tem a música maravilhosa e tudo mais. Similar, bem semelhante da situação aqui no Brasil, a respeito do desenvolvimento cultural, processo histórico e tudo mais. E ele sabia, claro, ele sabia que existe uma população negra nos Estados Unidos, população destacada de uma certa forma. Por bom, por ruim, mas destacada. Né? Mas ele não percebeu nada da força cultural dos traços africanos na cultura americana. Ele estava com muita dificuldade de perceber as influências africanas, apesar do fato que ele sabia o impacto da presença dos negros, a presença dos negros, a presença dos afrodescendentes nos Estados Unidos, mas ele estava com muita dificuldade de perceber, de sentir, de palpar essas influências. Até ele assistiu um culto de uma igreja negra batista com mistura de espiritualidade pentecostal. A música lá, o movimento, os gritos de danças e tudo mais que aconteceram. E, enfim, ele conseguiu perceber a influência africana. A influência africana com sabor gostoso que a gente já experimentou aqui, né? Não foi? Foi uma experiência gostosa, não foi? Diga amém, gente. Foi uma coisa maravilhosa. Então, e ele conseguiu experimentar um pouquinho os traços africanos dentro da igreja, dentro do culto. E pensei nisso em minhas meditações para preparar para este momento, porque num lado o processo histórico do desenvolvimento da cultura brasileira e das igrejas no Brasil é muito diferente do que o desenvolvimento nos Estados Unidos.
Mas aprendi com muita alegria que pertenço a uma diáspora. Igualmente com todos vocês. Que tem raízes profundas na África até hoje. E a gente deve lembrar, relembrar e experimentar de novo a profundeza desses raízes. Espero que a gente pode falar um pouco mais sobre essas experiências e tudo mais. Eu fico muito agradecido por sua atenção. Muito obrigada, professor. Nas falas de vocês, eu vejo esse resgate da memória que não tem como não passar pela história de pessoas reais. Não é uma história de agentes sem nome, ou digamos assim, num cognome coletivo. O povo, os negros, são pessoas que vivem essas histórias e nos trazem a ancestralidade de que o professor falou. Eu queria perguntar, né? Agora eu vou fazer uma mistura entre Estados Unidos e Brasil e vocês que se virem, hein? Nos Estados Unidos, a gente tem uma história muito ligada com o protestantismo, sendo a religião majoritária. Aqui no Brasil, o cristianismo é a religião majoritária, mas a expressão protestante é o fenômeno mais recente. E eu queria que vocês falassem um pouco, até lembrando que o professor Kibuka falou sobre essa mulher negra pentecostal, que então, na igreja, ela pode expressar essa fé que passa pelo corpo. Então, a gente tem no Brasil um cenário de um crescimento que foi acelerado nos últimos anos. A maior parte dos evangélicos sendo negra, a maior parte dessas igrejas sendo pentecostais, sendo periféricas. Ainda no último censo, um pouco mais de 14% dos evangélicos têm ensino superior. Então, estamos falando de um povo. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa ancestralidade, será que há uma ancestralidade na escolha do povo negro, no caso do Brasil, pelo pentecostalismo, e no caso dos Estados Unidos, nessa criação desses espaços onde o seu amigo, mesmo não sendo afro-americano, ele se reconheceu pela ancestralidade? Eu queria que vocês falassem um pouco. Perfeito. Como eu disse, eu reconstituir o passado e a ancestralidade não passa necessariamente por minha voz. Mas não obstante minha fala seja uma fala negativa, no sentido de que eu vou pela via negativa, eu posso explicar, ou tentar explicar, como historiador profissional, como é que se constrói um espaço de não memória para a gente, para explicar por que nós precisamos construir um espaço de memória por um outro caminho, portanto fundar uma nova história. Os europeus, desde a Idade Média, desde a Antiguidade, construíram uma maneira de acumular memórias, com registros. Registros que são registros guardados em arquivos, apegados à religião, seja na Grécia Antiga, seja na Roma Antiga, você sabe disso, é a sua especialidade, seja na Idade Média. O registro era um registro civil, social, mas também era um registro de natureza religiosa, era uma comunidade cívico-religiosa. E esses registros são registros guardados em pedra, guardados em manuscritos. Quando os europeus, por volta do século XII, século XIII, tiveram uma grande crise econômica e não tinham mais condição de sobreviver por si mesmos com seus próprios recursos, a matriz de desenvolvimento europeu se tornou tomar posse das principais rotas comerciais, e isso está na base da trajetória das cruzadas. As cruzadas não seguem Jerusalém, as cruzadas seguem as rotas comerciais.
E aí se começou um processo de desenvolvimento por meio de predatorismo. Ou seja, a Europa passou a desenvolver a sua economia e sustentar o seu próprio povo a partir de uma prática predatória. A colonialidade, portanto, envolvia uma certa sabedoria de conseguir tirar as pessoas da capacidade de se defenderem desse predatorismo. E como você faz isso? Por causa do revanchismo? Por causa de você destruir uma geração e a outra geração se lembrar? Eles propositalmente destruíram a maneira de conservação de memória. Então eles descobriram uma maneira de arrancar pessoas do território, depois deslocar a pessoa para outro território, desfazer a sua família, depois de eliminar registros disso e manter registros apenas que eram registros da mesma natureza dos registros comerciais. Nós hoje sabemos dos 12,5 milhões de negros e negras afrodiaspóricos que foram arrancados de suas terras por uma razão, porque eles registraram a gente como mercadoria, sem nomes, arrancaram os nossos nomes, tiraram todos os elementos, tiraram a nossa religião, sem nome, sem família, sem língua. E eles pensaram, conseguimos vencer. Só que eles não contavam que a nossa memória e o peso da nossa ancestralidade, que não se conservou em registro escrito, que não se conservou registrado em pedra, se conserva em nosso corpo, se conserva em nossas reações, se conserva em nossa maneira de falar de Deus, se conserva em nossa esperança. Então toda a história possível que nós vamos escrever é a história da valorização da nossa identidade. É a nossa identidade que é a nossa memória. Porque quando nos prendem numa cadeia, nos tiram a nossa família, arrancam tudo de nós e nos deixam cultuar, e nos entregam os deuses que nós vamos adorar, nos entregam um ritmo musical que nós devemos seguir, nós conseguimos subverter isso tudo e transformamos isso em nosso. A nossa história é a história do nosso rito, da nossa espiritualidade e do que nós lançamos para fora quando nos oprimem. Por isso eu digo, se nós queremos reconstruir a nossa história, e o que nos aproximará dos norte-americanos, dos cubanos e de todos, é porque na opressão nós fazemos o nosso canto de esperança. E quando o canto de esperança vem, você pode não saber de onde vem o grito ancestral da cantora que estava aqui. Você pode não saber música para saber se é 4x4, se é ternário, ou para saber se é tempo ou contratempo. Mas alguma coisa cala fundo em nós e nos faz entender, nós estamos diante de nossas raízes. A vez que eu mais chorei na vida foi no dia que eu entrei numa igreja haitiana, quando alguém me convidou para pregar. E quando eu entrei na igreja haitiana e eu ouvi a primeira canção em crioulo, a primeira canção em crioulo dizia as palavras, as únicas palavras que eu ouvi da minha avó, que faleceu antes de eu poder ouvi-la viva. Gravaram a voz de minha avó, e as palavras que eu não entendo até hoje quais são, estavam presentes na língua do haitiano, cantando em São Paulo, comigo com 36 anos de idade. E eu falei assim, eu estou em minha casa, e aqui eu descobri a minha raiz. Está no livro? Não. Está no manual? Não. Como que eu vou, qual sociólogo e antropólogo eu consigo trazer para me explicar isso? Clifford Geertz? Eu já desisti de procurar. Sabe onde isso está? Isso está no âmago da minha alma. E se isso for trazido por nós e para nós, na nossa espiritualidade, isso redundará em nossa ancestralidade, isso criará história. A nossa história é uma história ancestral e os melhores informantes dela são os subalternos. Porque quando apertam, ele tira de dentro de si o grito das suas origens, que ninguém conseguiu calar de nossas bocas.
um desafio do nosso protagonismo comum a respeito desta questão, no meu ver, é o reconhecimento que, ao fim das contas, nossa história nossa, como afrodescendentes, como comunidades de fé, é uma escolha, é uma decisão. E, ao fim das contas, a gente, entre outras coisas, a gente deve escolher, decidir o que é como e com aquilo que a gente vai construir. Esta memória é lembrar e esquecer, todos são atos de vontade. Atos de vontade. Não é meramente uma questão de conhecimento, nem só uma questão cognitiva. Não. É um ato de vontade. Comecei nesse negócio todo como facilitador de estudos bíblicos na igreja. E a classe de estudos bíblicos, pelo menos nos Estados Unidos, e o culto, digamos assim, menos popular, porque o show acontece no domingo, né? Você está sabendo, né? Isso é o show, o culto mais importante, né? E tem, pelo menos nos Estados Unidos, tem culto de testemunho, né? O culto de oração. Bem, porque quando a gente fica doente, esse pessoal doente com doença do corpo, doença da alma, doença do coração, né? Oração é imprescindível, né? Oração. No outro tempo não. Outro tempo a gente não precisa, mas quando a gente fica doente, a oração é imprescindível, né? Mas o culto quase não é culto. Estudos bíblicos, poucas pessoas, o não quer mexer com isso, mas isso é meu métier, né? O pastor não quer, assistente não quer fazer, diácono não quer fazer, né? Calma, pode fazer. Ele pode fazer, ele tem interesse nesse tipo de coisa. 6 pessoas, 8 pessoas, uma metade ateus, né? Ou hereges, intelectuais e fanáticos, né? Todo no mesmo clássico. Então, e aprendi a lidar com
a Bíblia. E uma dessas classes, tratamos esse trecho, você conhece muito bem, né? Evangelho de João, capítulo 16, Jesus está falando sobre a mulher que dá luz. Vocês lembram dessa passagem? Ele fala sobre essa experiência de parto muito, muito perigosa, perigosa até a morte, né? E ele fala sobre isso e ao final dos contos ele disse, de acordo com tradução bem popular e muito ruim, que depois do parto ela esquece a dor. E quando eu falei assim, tentando explicar a passagem hermenêutica, interpretação e tudo isso, as mães na minha classe, elas ficaram revoltadas. Não é assim, meu querido. Ninguém esquece dor desse jeito. É impossível. E fiquei um pouco confuso, né? Mais do que normal, né? Fiquei um pouco confuso, porque a Bíblia diz, fala assim, ali, nesta tradução ruim, Jesus mesmo, Moisés não, Elias não, Jesus mesmo, ele falou assim. Então deve ser a verdade, de verdade. Mulher esquece, mulher esquece, mas as mulheres na minha classe discordaram com ênfase, né? Então isso requeria que eu voltei ao texto grego com dificuldade, mas voltei ao texto grego. O texto grego é muito preciso, porque a língua grega tem esta propriedade, é bem precisa. Tem palavra para tudo, palavra para isso, palavra para isto, para aquilo, e nada, e tudo está precisa. Jesus, da fala de Jesus, significa que ela não lembra a dor. Nunca ela esquece a dor. É diferente. Não lembrar alguma coisa é diferente do que esquecer. Porque esquecer é uma falta da memória, mas lembrar é um exercício de vontade. E a gente lembra o que a gente tem vontade de lembrar, com lembranças, com celebrações, com música, com dança, com tudo isso, para lembrar, para expressar uma realidade que é super importante para a gente. A gente tem uma tecnologia cultural para
para resgatar, para ficar com firmeza com as lembranças. E a gente tem capacidade de esquecer outras coisas. Mas isso é uma escolha. E a gente está passando um momento importantíssimo em que, entre outras coisas, a gente deve decidir o que a gente vai lembrar. Porque a gente não pode lembrar tudo, não pode celebrar tudo, não pode resgatar tudo. Mas isso é a questão para a gente, isso é a pergunta urgente e exigente para a gente. O que a gente vai lembrar? O que a gente vai celebrar? O que a gente vai resgatar? E por quê? Essas perguntas são importantíssimas nesse momento. E a gente... e por aí a gente vai. Muito obrigada. A gente tem aqui mais 15 minutos. Vou chamar, tem gente que tem pergunta. Vamos fazer 2 perguntas, aí os professores já respondem. Um de cada vez. Você? Pode vir aqui. Eu me chamo Cosme, sou lá do Rio de Janeiro, pastor da Assembleia de Deus e morador da primeira favela do Brasil. E queria perguntar, enquanto favelado, como a gente pode aprender com a favela, com a teologia favelada, para resgate de memória do nosso povo. Quando eu cheguei no seminário em 99, eu fiz seminário no Rio de Janeiro, eu era um jovem vindo de Juiz de Fora, que achava que entendia muito sobre vida e sobre religião. Mas aí, num dado momento, em 2001, eu fui designado para atuar em Madureira, na Igreja Presbiteriana de Madureira, num projeto chamado Centro de Atendimento Diurno, que ficava entre a Serrinha e o Cajueiro, portanto, morros que eram morros rivais. E eu cheguei lá com um desejo de mudar a vida daquelas crianças, porque é assim que a colonialidade nos ensina. A gente vai ali para resolver o problema, a gente vai ali para dar uma solução. É o primeiro erro. É achar que a solução para a favela vem da gente que não é de lá, e a partir da nossa fala, as coisas vão brotar de lá. E eu cheguei pensando que tudo ia brotar de eu, vindo de Juiz de Fora, estudando no seminário. Pois bem. E eu me lembro que as crianças, eu ficava lá muito tempo com as crianças, atuando junto a elas, e eu me lembro que eu olhava aquelas crianças e pensava assim, puxa, mas elas são crianças uma situação muito precária, porque elas não tinham pai nem mãe, elas eram crianças que o pai tinha sido morto, a mãe tinha sido morta, aí alguns tinham tio, outros tinham avô. Eu não conhecia essa realidade. E eu pensava, elas são... Até o dia em que um dia picharam num dos banheiros da igreja um símbolo de uma facção. E aí eu, igreja, aquela coisa de querer saber quem foi, fui perguntar para as crianças, como chefe do CAD, quem tinha feito isso, e disse que se não dissessem quem tinha feito, que íamos interromper as aulas de informática, que é o que eles gostavam. E aí chegou um menino, um dia na sala, pequenininho, ele era bem pequenininho mesmo, ele tinha 1,30 m de altura, e ele falou assim, tio Brian, eu falei assim, oi, eu queria dizer que fui eu que pichei o banheiro.
Só que a pichação estava a 1,70 m. Não tinha como ele pichar, a não ser que subisse numa cadeira, mas não era verossímil. Mas a segunda coisa que ele me disse foi o seguinte, e eu queria te dizer uma coisa, eu vim aqui dizer que fui eu, não para com as aulas de informática não. Eu quero te dizer que o dono do morro mandou dizer que tem um lugar para o senhor morar no morro. Que ele mandou dizer que tem uma casa lá para o senhor. Eu achei aquele estranho, eu comecei a ir onde eles levavam as crianças para casa. E eu me lembro dos rádios dizendo assim, o Braulio, eles me chamavam de Brian. O Braulio está subindo, o Braulio está subindo. Eles sabiam o meu nome, eles sabiam onde eu morava. E eles sabiam que eu estava correndo risco, porque eu tinha denunciado um desvio de comida, porque lá tinha comida da prefeitura. Quem é mais antigo é do Rio deve lembrar do Conde, o escândalo da merenda do Conde. Eu denunciei. Quem cuidava da merenda era policial. E quem fazia a minha escolta todo dia para me proteger de ser morto pelos policiais eram os traficantes que sabiam que eu cuidava dos filhos deles. Essa é a resposta. Se você não entender esse mundo e aprender com esse mundo, entendendo que de lá vêm as respostas, não dá nem para começar a conversar. Eu disse de memória, e eu encerro minha resposta dizendo que, não obstante, nós temos um paradigma de que policial é o herói que nos protege e o traficante é o vilão que destrói nossas famílias. Eu não estou tentando reconstruir a história, mas estou dizendo que na minha história que eu estou contando, e é uma delas, devo ter umas 30, eu só estou falando com vocês hoje porque, por fidelidade ao cuidar dos filhos deles, dos irmãos deles, dos parentes deles, eles cuidavam de mim. Então a verdade é que você que vem de uma religião pentecostal, portanto ligada à nossa ancestralidade, e que vem de lá, é que deve dar a resposta. Porque a minha resposta é a resposta de quem aprendeu um pouco. Com certeza você sabe muito mais do que eu. Muito obrigada, gente. Temos tempo para uma pergunta. Última pergunta. Alguém mais quer? Sim. Vai ser bem simples. Som. Acho que tá ligado? Ah, tá. Deixa eu ouvir. Obrigada. A pergunta para os dois, né, dos dois professores. Nos Estados Unidos, eu penso que é um pouco diferente do que acontece no Brasil, né, porque o Brasil tem muitas singularidades, mas a gente sabe que a política hoje ela está muito dentro, né, embrincada nas questões religiosas e vice-versa, né, houve esse pacto né, desde sempre na história, né, de certa forma, mas agora a gente tem isso muito evidente, né? Enfim, a questão é a seguinte: dentro dessa visão mais pentecostal, né, pelo menos aqui no Brasil, mas a gente sabe também que tem, né, nos Estados Unidos uma forte, vamos dizer, algumas denominações norte-americanas, elas têm também essa pegada mais pentecostal, né? Inclusive o pentecostalismo veio de lá para nós, né? Essa que é a verdade, Rua Azusa e tal, o movimento. Então minha pergunta é a seguinte: por que a gente vê sempre as pessoas que são ligadas às religiões protestantes mais pentecostais como aquelas pessoas que não conseguem discernir politicamente o que precisam, entre aspas, eu vou colocar isso aí, ou não seguir como orientação política? Por que o nosso olhar dos acadêmicos é sempre esse olhar preconceituoso para com essas pessoas que estão lá, né, nas favelas, nas comunidades? Eu já trabalhei em muitas comunidades, vim de uma delas, em Vitória, e o nosso olhar é muito preconceituoso. E toda vez que a gente se aproxima dessas comunidades é para usá-los
né, como, entre aspas, cobaias para pesquisar, né, tirar dali alguma coisa, mas não estabelecer essa troca do que os irmãos estão falando, né, do que os professores estão falando. Então isso me incomoda muito, porque a gente vê sempre assim, eles estão seguindo a extrema-direita brasileira cegamente. Será? Será que são eles que estão assim? Né? Será que a gente... Porque o tempo inteiro que vocês estão falando ali, eu estou sentada e eu percebo que vocês estão desconstruindo muitas coisas que em nós estão ali como verdades absolutas. E esse é um papel filosófico, né, de desconstruir isso. Então, eu preciso que vocês falem um pouco sobre isso, porque nós temos muito preconceito com muitos irmãos das igrejas pentecostais, na sua maneira de ser, na sua maneira de agir, no glória a Deus que eles dão, nos gritos. E por que disso? Como a Marina Silva diz de vez em quando, pergunta complexa. Pergunta complexa. Vou mexer com poucos pontos para tentar oferecer uma resposta completamente inadequada a esta questão, esta pergunta complexa. A gente deve aprender a utilizar esta palavra pentecostal com muito cuidado. A senhora menciona Azusa, esta tradição da Rua de Azusa em Los Angeles, nos Estados Unidos, movimento no começo do século XX, né? E as raízes do pentecostalismo estão lá, ou seja, nesse movimento. Mas interessante, coisa muito interessante, um dos meus colegas em Colômbia chamou a atenção a esta distinção entre o pentecostalismo desta tradição do Rua de Azusa e o que a gente está enfrentando. Eu acho que essa é a palavra apropriada, né? Esse neopentecostalismo que a gente está enfrentando, que insiste em várias coisas. Certo, tem gritos, certo, tem um pouquinho de dancinha de vez em quando, mas não é a mesma coisa, porque esse movimento neopentecostal, entre aspas, neopentecostal, realmente não tem nada a ver essencialmente com a tradição do pentecostalismo. Neopentecostalismo tem esta teologia de dominação de povos, do planeta e de tudo, do universo, eu acho que assim, né? Dominação, tem um viés bem marcado a respeito esse tipo de amor, né? Esse tipo de obsessão com a economia neoliberalista, né? Bem pegadas, né? Porque funciona bem primeiramente por causa desse ênfase, porque dá ênfase no individualismo. Nós não temos problema. Eu tenho um problema, você tem um problema, ele tem problema, ela tem problema, elas têm problemas, mas problemas um problema não tem nada a ver com o outro.
Mas a sociedade não funciona assim. Infelizmente, nós temos problemas. A gente tem problemas. Junto. Certo? Os mesmos problemas. Isso, esse tipo de pensamento, esse reconhecimento da realidade, de certa forma, é impossível nessas marcas do neoliberalismo. O neoliberalismo quer que a gente pense em a gente só. Coisas minhas, coisas suas. Eu tenho coisas minhas. Você não tem? Vamos orar para você. Certo? Oração é a resposta à injustiça. Né? É nesse tipo de entender a vida. Então, a gente tá enfrentando uma outra coisa aqui. E eu acho que um passo para enfrentar isso, uma estratégia que a gente deve utilizar para engajar esse tipo de teologia falsa é a insistência na realidade da nossa existência como comunal do modo mais expansivo. Ou seja, agora, apesar do fato que sou estrangeiro, sou gringo, sou dos Estados Unidos, reconheço meus laços profundos com vocês. Obviamente, por causa da nossa história comum. Por que a gente está aqui? Estou falando numa língua. Não estou falando em línguas, né? Uma só. Mas posso falar com muito mais facilidade, uma outra língua. Mas nenhuma nem outra é a língua da África. Para falar inteligivelmente com vocês, devo falar com língua europeia. Como é que isso aconteceu? A gente sabe. E esta realidade é muito mais profunda de qualquer diferença que nós temos por causa da língua, por causa da cultura, por causa da história, por causa da demografia, etc, etc. Certo? E isso deve virar o ponto de vista universal para a gente. Vou fechar com isso. Se você me permite dizer uma coisa, uma coisa que eu percebi em contato com os meus parentes africanos é que a conexão que eles estabelecem entre si tem muito do que a gente chama de afetivo. Essa linguagem do afeto, do cuidado mútuo. É muito difícil se perceber o indivíduo como indivíduo, que é uma coisa que é a colonialidade atravessando a gente com essa dimensão individual. Quando a pessoa entra numa comunidade pentecostal, de alguma maneira, isso se resgata, isso se restaura. E quando isso se restaura, porque o indivíduo tem uma língua comum que atravessa aquelas pessoas, é a língua que o indivíduo está falando em línguas, em mistério. Ele tem um jeito, um idioleto, uma língua própria, varão. Ele tem um idioleto específico que os aproxima. Isso acende neles um elemento muito mais forte, porque é um elemento que desperta neles esse, eu vou chamar de fogo ancestral.
E a colonialidade percebeu que, como a linguagem desses grupos é afetiva, desde que arrancaram as pessoas de África e trouxeram para cá, eles tentam traduzir o domínio em linguagem afetiva. Se você ler os jornais do século XVIII e XIX, quando fala de escravizados e escravizadas fugidos, a fala não é ele fugiu, mas é ele me traiu. Porque é a construção pelo afeto. Os portugueses foram muito mais efetivos em fazer isso. A maneira da colonialidade se estabelecer e se prolongar são duas, entre pentecostais e neopentecostais, em minha opinião. O pastor explora, expolia, a comunidade é uma comunidade nociva que não considera aqueles corpos negros, mas entrega para aqueles corpos negros aquilo que aqueles corpos negros valorizam, que é alguma camada de afeto, alguma camada de preocupação, alguma solução para um problema imediato, e os coloca conectados apenas no presente, na dor presente, na falta de dinheiro presente. Acende a esperança de que eles podem fazer uma oração e conseguir um carro. Aí quando alguém que tem consciência histórica, até ancestral, e tem conhecimento de que isso é vilipêndio, se aproxima, a linguagem que fala não é a linguagem do meu colega que é lá do Rio de Janeiro. Sabe qual é a linguagem que fala? Quer ensinar para ele um vocabulário teológico, quer dizer para ele todas as coisas que ele sofre a partir de um vocabulário que para ele é estranho, e quer de alguma maneira dizer que ele tem que abrir mão da sua espiritualidade. Enegrecer não é perfeito. Vocês já perceberam que eu sei que não é perfeito, mas não significa que não seja vivenciado na dimensão do afeto. Porque eu conheço o Jackson, eu conheço o Ronan, eu conheço as pessoas que trabalham aqui, e a relação deles com a gente é afetiva, e eles fazem o possível. E sabe o que o possível basta para mim e faz eu estar aqui? É porque toca naquilo para mim que é mais importante do que alguém raciocinar e tomar as decisões corretas. Toca em alguém que olha para mim, me ama e me quer do lado dela, mesmo eu sendo essa carne de pescoço que eu sou. E quando eu vejo isso, e quando eu percebo isso, eu até falo em língua e sapateio com a pessoa. E é disso que se trata. Então, o programa para chegar nessas pessoas não é estudá-las e tentar fazê-las entenderem como a religião delas é frágil, mas é desconstruir na via que é mais eficaz, a via do afeto. Ama essas pessoas e você vai ver se elas continuam na mão dos tiranos que as tiranizam. Ame. Ame. Muito. Só mais uma coisa. E eu preciso dizer, não é propaganda, eu não faço propaganda. Nesse livro aqui, tem gente de culto de matriz africana, tem gente católica, tem pentecostal. Nós não combinamos, e nem eu fiz triagem em capítulo nenhum. Eu sequer escrevi um capítulo nesse livro. Nós partimos de um lugar comum, que é um lugar afetivo. Esse lugar afetivo é tão eficiente que um dos autores desse livro aqui, um pentecostal de tradição clássica e bem tradicional, escreve, nas poucas páginas que escreveu, que se arrepende e acha que a igreja devia se arrepender do racismo, da LGBTQI-fobia, de toda a maldade que fez contra os negros, de toda a omissão que fizeram. Ninguém disse para ele fazer isso. Sabe como ele fez isso? Porque aceitando ele como ele era e dizendo, ele começou me dizendo assim: ah, você sabe que eu não sou liberal, né? Eu disse assim: eu sei. Mas só do fato de ser aceito e de falarmos com ele a língua do coração, ele escreveu isso. E quando eu li o capítulo, 5 páginas tem o capítulo, eu falei assim: esse capítulo para mim tem um peso de 1 tonelada, porque o nome disso aqui é conversão. Qual nome tem aqui que é nome dos grandes manuais? Nenhum. Mas todas as pessoas que aqui escreveram deixaram o que é mais rico entre nós, que não é o programa do método teológico e do combinado, e um autor
pós-doutor na Sorbonne fiscalizando quem está escrevendo bem ou não. Não. Nós somos atravessados por afetos comuns e a nossa linguagem converge, sendo a gente representante da africanidade que nos atravessa em lugares diferentes, inclusive continentes diferentes. Isso aqui é uma teologia negra brasileira. Não tem sistema. Quando fala de escritura, não é só Bíblia, fala de literatura. E quando você lê isso aqui, se você lê direitinho, você lê conversão. Eu mesmo melhorei muito como pessoa depois de ler todos os capítulos e dizer assim: eu não tenho condição de dizer nada a não ser repetir o que eles disseram. É isso, é escutatória. É vir para escutar e descobrir que a potência preta vai nos fazer chegar onde nós precisamos chegar. Que momento inspirador. Terminamos do melhor jeito falando de amor, né? E eu quero agradecer a presença do professor Allen, do professor Brian, agradecer vocês aqui por esse momento tão precioso que a gente teve. Vou chamar as meninas e muito obrigada novamente.